Dia 1 trazendo as reflexões da festa da minha paróquia. Eu sou o Thiago Lacerda aqui do Rio Católico e eu tô vivendo a setena do Sagrado Coração de Jesus, a festa da minha paróquia, eu sou um paroquiano da Coração de Jesus, e lá a gente tá tendo as missas diárias, é como uma novena, só que 7 dias. E o tema desse ano tem relação com a vida da paróquia, sabiamente escolhido, tem relação com a vida da paróquia, e eu resolvi trazer aqui as minhas reflexões em cima das grandes homilias que certamente os grandes sacerdotes que estão convidados para irem lá vão fazer. Ontem nós tivemos no domingo, primeiro dia dessa setena, inclusive eu botei aqui nos stories do DPA, né, para quem tá assistindo no YouTube no Hub Católico, vai lá no Instagram do Diário de Paroquiano de Aldeia, que tem nos stories lá, todos os dias, vai ter stories da setena, como eu faço há anos no meu perfil pessoal, agora tá no DPA. Começamos então a setena em honra ao Sagrado Coração de Jesus. E nós tivemos uma missa belíssima com o padre Aloísio Cabreira, aqui da Arquidiocese de Porto Alegre, numa reflexão, que ele trouxe que, me pareceu perfeita para esse início, para se falar sobre paróquia. A paróquia é o lugar de origem de tudo que é católico. A paróquia é o lugar de ser católico. Nos Pra quem está acostumado à vida católica, parece até besteira ter que falar isso. Mas no nosso tempo é muito curioso que eu acho que isso se perdeu muito, tá. Muitas pessoas católicas hoje, católicas de fato, eu não tô aqui, eh, julgando de alguma forma, dizer: "Não, esse aqui é mais católico, esse é menos católico", não. Tô falando de pessoas católicas de fato, têm fé católica, professam o credo, participam da missa, tá, se confessam, vivem os sacramentos. Eu não tô falando de nada que minimamente possa ser interpretado como: "Não, esse aqui porque ele tem opinião tal, porque ele tem partido tal, porque não sei o que, ele é mais ou menos católico", não. Pessoas católicas. Muitos católicos se esquecem hoje da importância da vida paroquial, e eu ouso dizer, e aí pode ser uma impressão pessoal minha, eu não sei até onde isso se abrange, mas, eh, eu acho que dá pra dizer com uma segurança que pelo menos no Brasil inteiro isso acontece. As novas gerações de católicos, em grande parte, não se apegam a uma paróquia e não vivem de fato uma vida de paróquia. Ah, tratam no final a paróquia como uma espécie de balcão de serviço, de ali eu tenho a missa, mas também eu posso ter em outro lugar, e eu posso ter o sacramento em outro lugar, e se o padre muda, e se o horário muda. Só que a paróquia é muito mais do que o balcão de sacramentos. Os sacramentos são importantíssimos para a vida católica, mas Deus sonhou a paróquia. Ele não sonhou um padre caixeiro viajante que sai dando sacramentos nas portas, ou um padre que avisa que chegou na cidade e todo mundo se junta na praça. Não, Deus sonhou a paróquia. A paróquia existe desde sempre. A diocese existe desde sempre. A paróquia como uma divisão da diocese, como uma porção do povo de Deus que está na diocese, também está aí desde sempre. E aí o padre Aloísio trouxe na homilia de ontem, belíssimamente, como o lugar ordinário da vida católica é a paróquia. É na paróquia que nasce a vocação, seja a vocação do sacerdote que é indicado ao seminário pelo seu pároco, seja a vocação, religiosa, seja a vocação ao matrimônio, ela nasce ali, as vocações nascem no âmbito da paróquia. Eh, a o aprofundamento da fé, seja na catequese, enquanto criança, enquanto jovem, que de fato aprende aquilo que é a fé, mas seja o amadurecimento ao longo da vida eh, daquela pessoa que talvez não fosse tão, dada à cultura católica ou à vida ou à rotina católica ou à espiritualidade, e em dado momento, o padre Paulo Ricardo, eu me lembro, não sei se ele ainda fala isso hoje, mas ele falava sobre a segunda decolagem, né, aquele momento em que a gente se converteu lá em alguma vez, mas agora parece que a gente realmente se converteu. Então, isso também acontece em geral na paróquia. Hoje, a gente tem essa questão das conversões pela internet, mas
aquilo que vem da paróquia falta, eu já falei muitas vezes sobre isso aqui, mas, na minha opinião, a gente tem muita falta daquilo que é muito próprio da paróquia e da família, porque a gente deixou de se converter através da paróquia e da família, porque as famílias deixaram de ser católicas em grande medida, inclusive aquelas que são abriram mão de educar na fé católica, e as paróquias, perderam a capacidade de converter, por algum tempo, por algumas décadas. Então, nos falta o ser católico que não se aprende no curso, por melhor que o curso seja, que não se aprende no livro, por melhor que o livro seja. Se aprende na vida da paróquia. E foi essa reflexão dessa primeira missa da Setena do Coração de Jesus, bela missa, a gente chegou, assim, em cima do laço, a gente ficou de pé a missa toda no final, lá no fundo, e ainda assim, uma grande missa mesmo pra gente nessa experiência, uma bela pregação que abre muito bem e pra gente aqui vai ser muito bom que se comece por isso, tá. É na vida da paróquia que acontece a vida da igreja. A vida da igreja ela não acontece fora da paróquia. Ser católico é viver a fé dentro da igreja, é viver a igreja que Deus sonhou. E a gente só vi a paróquia é a igreja local, é a igreja na nossa frente. Eu posso ir em várias paróquias, mas se eu não viver a paróquia, que é diferente de estar na paróquia, a gente talvez tenha até essa dificuldade justamente porque a gente chama de paróquia a igreja, o templo, na verdade a paróquia é a porção do povo de Deus, né, não é o templo é uma igreja com I minúsculo, mas estar lá não quer dizer ser paroquiano, não quer dizer viver a paróquia. Eu posso ser paroquiano da Coração de Jesus, como a gente é, e se eu tô numa missa, por exemplo, na Nossa Senhora do Trabalho, a gente já foi algumas vezes, na Nossa Senhora de Lourdes aqui em Porto Alegre, se eu tô na praia, vou numa missa na praia, eu estou naquele templo, na sede daquela paróquia, mas eu não sou paroquiano de lá, eu sigo sendo paroquiano da minha paróquia. Então, entender que a vida católica acontece na paróquia é o ponto de partida para tudo que se possa falar sobre ser paroquiano, sobre toda a importância de ser paroquiano. Essa é a nossa reflexão inicial, ao menos foi esse foi o ponto que me chamou mais atenção, que foi aquilo que, suscitou no meu coração de falar que com base no que eu ouvi na nossa primeira missa da setena, eu vou trazer todos os dias aqui para vocês algum tipo de reflexão, pode ser que sejam reflexões limitadas, eu sou limitado, podem ser que sejam boas reflexões e provavelmente aí vai ser por graça de Deus e do pregador, de eu conseguir captar minimamente o que o pregador falar, mas eu acredito que a gente tem um bom caminho a percorrer aqui, para a gente, cravar com um pouco mais de definição. A vida católica só acontece na paróquia, ordinariamente. A não ser que tu seja um santo muito, muito querido por Deus aí, muito que Deus tem um caminho muito específico para ti. Senão, 99,9% dos católicos, têm a sua vida de santidade ali, no caminho da paróquia. Se tu concorda ou se tu discorda, comenta aqui embaixo. Te espero amanhã para mais um vídeo. Te espero amanhã também no Todo Santo Dia, lá no canal do Hub Católico, onde a gente fala sobre os santos. Todos os vídeos, tá? Os links estão aí na bio. Tem uma série de links de sites, a gente tá com um monte de coisa legal. Martiriológio Novo, site com lista de papas. Tem um monte de coisa. Pode ficar horas aí nos links, tá? Te espero amanhã. Tchau.